A Absolar apresenta Deixe a Solar Crescer. Olá, seja bem-vindo à nossa série de podcasts que traz para você notícias sobre a energia solar no Brasil. Um assunto importante para o seu bolso, para a sua vida e para o planeta. Eu sou Nelly Pereira e vou te acompanhar nesse e nos próximos episódios sobre esse tipo de energia que vem crescendo no mundo todo. Você também quer uma energia mais barata e mais limpa, especialmente nesse momento de crise? Vamos junto? Nesse momento de pandemia, nossa atenção está focada na saúde e na economia. Mas aí você deve estar se perguntando, o que a energia solar tem a ver com isso? Tudo. Primeiramente, esse setor é um dos mais dinâmicos do mundo e poderá ajudar o país a gerar empregos na fase de recuperação. Além disso, quem produz energia solar ajuda a reduzir a conta de luz de todos os consumidores, gera emprego e renda e ainda melhora a saúde do planeta. Então, vamos saber de que forma a energia solar pode ajudar nesse momento de crise e, principalmente, claro, na retomada. Para entender melhor esse cenário, a gente recebe hoje aqui o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da AB Solar. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, Nelly. É um prazer estar aqui com vocês. Também a Bárbara Rubin, que é advogada especialista em regulação do setor elétrico e vice-presidente de geração distribuída da AB Solar. Olá, Babi. Olá, Nelly. Olá para todos os nossos ouvintes. Um prazer também discutir esse tema tão importante para todo mundo nesse momento. O José Valdir Santiago Júnior, também nosso convidado, gerente da área de sustentabilidade para pequenos negócios do Sebrae do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Santiago. Obrigado pelo convite, estamos atentos e esperamos contribuir com essa discussão com os nossos parceiros ligados ao setor fotovoltaico. E também remotamente, estamos em período de coronavírus, então todo mundo está fazendo esse podcast de forma remota aqui, mas tentando trazer sempre bastante informação para que a gente fique munido de informação durante esse período. A gente está com o professor doutor Renan Pieri, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, professor. Olá, Nelly, agradeço muito o convite e me coloco à disposição aí para as perguntas. Bom, queria começar com uma pergunta que eu acho que todos podem responder e que deve estar na cabeça de todo mundo que está nos acompanhando, que é, para responder a essa pandemia de coronavírus, muitos países, inclusive o nosso, já estão discutindo medidas que podem ser tomadas para reaquecer a economia quando tudo isso passar. O que a gente pode esperar dessas discussões e que setores vão ser chaves nesse momento? Primeiro, é importante que a gente saiba que enquanto todo mundo está nas suas casas, ajudando a combater essa pandemia, o mundo não para, né? E é importante a gente lembrar que para que a gente esteja em casa ouvindo uma notícia, vendo uma notícia, ou mesmo usando a nossa geladeira, a nossa máquina de lavar, a gente precisa de alguns recursos fundamentais, como a energia elétrica. Não por acaso, energia elétrica e outros segmentos de infraestrutura são considerados serviços essenciais. São essenciais para que os hospitais continuem trabalhando e salvando vidas, são essenciais para que a gente tenha conforto e informação de qualidade nas nossas casas e são fundamentais também para a retomada da nossa economia e a geração de empregos de qualidade para os brasileiros, quando a gente sair desse processo de crise. Então, o setor de infraestrutura ele tem essa característica, Nelly, por ser um setor que atrai bilhões em investimentos, de ajudar os países, de uma forma geral, a se reconstruir. E a gente espera que isso também vá acontecer na área de energia solar fotovoltaica com a saída do Brasil dessa situação de combate à pandemia. E acho que só para aproveitar, Rodrigo, você tocou num ponto extremamente importante aí, que são dos setores essenciais para a gente passar, enquanto a gente passa por esse momento, mas depois para a gente sair. E aí, só para reforçar isso que você colocou sobre a importância desses setores, é muito legal que se a gente tirar um pouco o zoom aqui, né, da nossa conversa e olhar, por exemplo, para os temas que estão pautando o Congresso Nacional, que é uma das esferas, uma das instâncias de decisão que a gente tem, 28% dos projetos apresentados no Congresso falam sobre energia elétrica, 26% dos projetos sobre saneamento e 15% sobre o setor financeiro. E aí eu não estou falando dos projetos historicamente, mas os projetos que foram apresentados em face à pandemia. Então, realmente reforçando como é que esses setores de infraestrutura, eles já são hoje temas chaves discutidos aí de maneira geral nas grandes cadeiras aí do país para a gente conseguir olhar para um pós-crise. Santiago, diga lá. Nesse sentido também, nós acabamos de fazer uma pesquisa aqui no nosso estado de Mato Grosso,
almoço e a gente identificou, e vem muito do que o nosso presidente falou, depois da folha salarial, a energia elétrica veio assim como um peso muito grande para essas empresas. E se a gente for estratificar alguns segmentos como sorveteria, talvez o custo da energia possa até ser mais do que a folha salarial de uma pequena empresa. Então, a gente vê que esse momento, as empresas também estão buscando, principalmente para depois desse momento, buscar formas, sabe? E gerar sua própria energia pode sim contribuir para que esse peso possa ser diminuído, uma vez que o custo com a energia elétrica, principalmente nas pequenas empresas, é muito alto. Renan, aí a gente teve um ponto de vista mais geral, né, da macroeconomia e da economia voltada também, claro, às empresas. Mas tem aí o setor da energia importante também para a economia do cidadão comum, né? Da sociedade civil como um todo. Queria que você falasse, desse uma resumida aí nessa importância como um setor de infraestrutura, mas também como um setor doméstico importante, né? Bom, os investimentos em infraestrutura, de uma maneira geral, em energia em particular, geram muitos empregos, né? E é uma maneira, as políticas de infraestrutura, o investimento público ou facilitar o investimento privado nessas áreas, é uma maneira de a gente não só recuperar empregos, mas também amenizar um pouco a queda do PIB. A gente tem previsões muito dramáticas, né, para os próximos meses. Alguns falam, o relatório da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, fala uma queda de mais de 4 pontos percentuais do PIB. Os dados de consumo de energia elétrica já têm demonstrado uma queda de cerca de 10% nesse mês de março em relação a março do ano passado. Então a gente tem um cenário bastante complicado de retração de renda, principalmente no nosso país, que a gente tem uma quantidade de trabalhadores informais muito grande. No momento de quarentena, as pessoas ficam em casa, a renda cai e o consumo de tudo diminui, né? Então, enfim, a gente tem setores que vão ser mais prejudicados, outros setores vão sair mais rápido da crise. É preciso todo mundo estar de olho nas oportunidades, é preciso analisar bem o cenário, cortar os custos na medida do possível e, do ponto de vista do governo, fazer os investimentos, priorizar as áreas que vão trazer mais empregos nos próximos meses. Agora, ainda com você, Renan, queria saber como é que fica essa questão, né? Porque eu acho que todo mundo está com medo nesse sentido, né? Você deu uma dica aí do que a gente pode fazer, do que as empresas podem fazer. Como é que ficam os empregos dos brasileiros, as empresas, e o que a gente pode esperar, você acha que num cenário aí para os próximos meses, a partir dessa crise que a gente já está vivendo? Olha, nunca foi tão difícil fazer previsão, quer dizer, o número de empregos que a gente vai ter nos próximos meses vai depender do tempo que a gente ficar de quarentena. E a gente espera que a estratégia de quarentena que a gente adotou, ela nos permita sair mais rápido dessa crise, né? Se a gente compara os países que adotaram o isolamento social mais cedo, como é o nosso caso, diga-se de passagem, também saíram mais cedo do isolamento social, o caso da Coreia do Sul, que também fez muitos testes, o caso da China. Países que começaram mais tarde vão ficar possivelmente mais tempo de quarentena. Então isso é um alento para a gente, só que de toda forma vai ser difícil. Nesse sentido, o governo tem tomado boas atitudes no sentido de promover um programa de renda básica para os informais e também permitindo aí um socorro à folha salarial das empresas. Não tem jeito, vai todo mundo perder um pouco, mas se a gente souber fazer as políticas corretas agora, a gente distribui essa perda entre todo mundo e a gente sai mais rápido dessa crise. Rodrigo. Poucas pessoas sabem que, primeiro, o mundo já tem mais de 11 milhões de empregos em energias renováveis. Esses são dados oficiais da Agência Internacional de Energias Renováveis. E desses 11 milhões de empregos, a energia solar fotovoltaica corresponde a 1/3 desses empregos. É a maior geradora de empregos renováveis do planeta. Ou seja, é um momento difícil? Sim, mas no momento em que essa tempestade começar a passar, as oportunidades vão começar a surgir para ajudar as empresas, as pessoas e até os governos a reduzirem as suas contas de energia elétrica usando a energia barata do sol. E a solar, ela gera, na média, de 25 a 30 empregos para cada megawatt instalado. Então, é uma locomotiva de empregos que pode ajudar o Brasil aí a recuperar espaço para a sua população. Vou passar para o Santiago. Eu só queria fazer um adendo também, que as pessoas vão
repensar hábitos de consumo nesse momento, né? Não só aqueles que impactam menos no nosso bolso, mas certamente aqueles que impactam menos no planeta. Então, certamente vai fazer parte dessa roda nova que gira a partir dessa pandemia, escolher melhor a energia que a gente vai trabalhar, seja nas empresas, seja na nossa casa. Deixa eu passar para o Santiago, depois a Babi quer falar também. Diga lá, Santiago. Mas a gente vê também, por outro lado, né? E a gente tem acompanhado alguns clientes aqui, as pequenas empresas, que são os consumidores finais, que têm interesse de adquirir um kit fotovoltaico. A gente também tem percebido um fenômeno aqui em Mato Grosso, que essas pessoas, esses empresários, estão conseguindo negociar pelo um preço melhor, viu, Rodrigo? Alguns clientes já me sinalizaram, Santiago, antes da crise, o orçamento estava X, agora eu consegui negociar por 15% a menos. Então, isso também está levando um fenômeno, fazendo com que o fornecedor também repense nessa proposta, na sua margem. Eu estou falando de margem, ele pode sim, de fato. E aí já é uma dica, sabe? Para as pequenas empresas, a gente sabe que das 12 mil empresas do setor fotovoltaico, isso aí é um dado da Absolar, 98% são pequenas empresas, tá? São os instaladores. Eles também podem negociar, diminuir um pouco a margem e fazer com que esse cliente que já vinha sinalizando positivamente que tinha interesse de colocar um kit fotovoltaico, e nós estamos percebendo que eles estão conseguindo avançar nas negociações e comprando pelo um preço mais acessível. Eu acho que dessa forma a gente consegue, digamos assim, equilibrar melhor a nossa cadeia produtiva, tá? É só uma contribuição aí para a fala do nosso presidente. Pode ser um momento oportuno para fazer essa troca, né? Essa mudança. Diga, Babi. Acho que, aproveitando para complementar um pouco de dois pontos super importantes que o Santiago colocou, né? Um que ele colocou mais no começo, que diz respeito ao impacto, o peso da conta de luz, quando a gente olha aí, né, o orçamento, os custos de empresas, que aí variando da empresa o segundo ou terceiro maior gasto depois da folha de pagamento, mas também essa questão das negociações. Então, acho que uma coisa que esse momento tem mostrado para a gente do ponto de vista dessas negociações bilaterais, é que acho que é um momento de muita solidariedade e de abertura para fazer esse tipo de concessão para fins da gente conseguir manter o negócio existindo, mas também ofertando para o consumidor essa solução. E aí eu acho que essa abertura ela ganha um papel ainda mais relevante no momento da pandemia, porque vale lembrar também para o nosso ouvinte que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que regula aí esse setor maravilhoso sobre o qual a gente está falando, que é o mundo da energia, já se manifestou no sentido de que as distribuidoras de energia elétrica, elas não podem fazer o corte de luz do consumidor que tiver inadimplente aí nesse período de 90 dias referente a essa fase que a gente espera que seja mais aguda da pandemia. Né? Então, isso é um alívio que a ANEEL quis trazer para os consumidores que estão sendo mais impactados. Mas, infelizmente, essa disposição da ANEEL só abarcou os consumidores residenciais e os serviços que foram considerados essenciais pelo governo federal. Então, acabou deixando de fora toda uma gama aí de pequenos comércios, né, ou mesmo de comércios que também estão sendo grandemente impactados pela crise e que continuam cada vez mais tendo uma solução aí para cortar os seus custos. E aí acho que nesse sentido a Solar também já entra como uma aliada para este momento de crise. Diga, Salaya. Bem rapidamente, o professor Renan ele destacou ali também um desafio, que é o desafio daqueles profissionais que não têm carteira assinada, né? A gente chama eles dos informais. E aí eu diria também que vários desses profissionais eles acabam tendo acesso hoje ao que a gente chama do programa de tarifa social de energia elétrica. Os brasileiros talvez todos não saibam, mas são mais de 9 milhões de brasileiros hoje, de consumidores, que têm acesso a esse programa, e é um programa que ajuda a custear um pedaço da conta de energia elétrica daqueles que estão mais vulneráveis, né? Então isso é muito importante. O governo agora está avaliando a possibilidade de estender uma isenção de pagamento de conta para esses consumidores por alguns meses, durante esse período mais pesado da crise. E aí eu gostaria até de comentar que a Absolar recentemente encaminhou uma recomendação, uma proposta construtiva para o governo. Se o governo investir um pouco desse recurso, que
seria só dado, né, só distribuído, investir um pouco desse recurso para instalar nessas pessoas que hoje são consumidores vulneráveis e de baixa renda, sistemas fotovoltaicos, ele vai estar levando energia solar para essas pessoas por 25 anos e ajudando a reduzir a conta delas nesse longo prazo, de forma estrutural. Isso traz um benefício direto para essas pessoas. É claro que vão ter uma conta menor para pagar, mas também traz um outro benefício importante, que isso ajuda a diminuir quantos outros consumidores brasileiros, né, mais ou menos 75 milhões de consumidores brasileiros, têm que pagar na sua conta de energia elétrica para que esses 9 milhões tenham essa redução no seu custo. Né? Ou seja, a gente está ajudando a diminuir a conta de também quem não tem acesso a esse programa da tarifa social. Então é um ganha-ganha essa proposta que a gente trouxe para o governo. Eu já quero voltar para o Santiago para a gente entender melhor o impacto disso nas empresas pequenas, nos pequenos negócios. Eu queria só aproveitar o que a gente está falando desse cenário maior de investimento, melhor de mudança de consumo, para perguntar para o Renan, justamente, Renan, se é um momento também, e aí em todos os níveis da economia, de se pensar em melhores investimentos, em como que a gente vai fazer investimentos que num médio e longo prazo também vão trazer um alívio dessas contas mensais que, na verdade, a gente nunca teve oportunidade mesmo, ou a gente nunca teve necessidade de repensar. Se é uma hora de repensar isso também, como é que a gente faz investimentos melhores? Isso aí o governo, com o exemplo do que o Sawaia falou, de instalar a energia solar para que isso, num longo prazo, ajude mais gente e também, claro, num prazo agora mais curto, que faça um investimento mais bem feito e também num nível da gente, de empresas e da sociedade civil, de investirem melhor o dinheiro a partir de agora. Olha, do ponto de vista do governo, mais do que nunca, avaliar a efetividade, o impacto das políticas públicas, do gasto do dinheiro público, vai ser mais importante. A gente sabe que o Estado já vinha de uma situação fiscal muito difícil, a gente falava-se até fevereiro na reforma administrativa, falava-se em PEC emergencial, ou seja, mecanismos para facilitar ali o ajuste fiscal, já vinha de um déficit grande, e neste ano, com essas políticas que vão ser implementadas, a gente deve ter o maior déficit público da história. Né? Um orçamento de guerra, literalmente, está sendo votado nesse momento. Bom, então a gente vai precisar avaliar o retorno de cada real gasto no governo. A gente sabe que no Brasil gasta-se muito com custeio, né, com a folha salarial, previdência, mas tem muito pouco recurso para investimento. Então esse é um bom momento para a gente refazer essa análise. Do ponto de vista das empresas, a gente vinha de um momento de capital barato no mundo inteiro, com as empresas se valorizando, alguns até que falavam em bolha no mercado de ações, e isso faz com que nesse período, qualquer projeto, nem tão rentável assim, ele pudesse ser viabilizado, né, com capital barato. Agora não. Agora a gente teve um recuo da Bolsa, quem tem dinheiro investido deve estar sofrendo, né, com valorizações despencando, então aumenta a percepção de risco por parte dos investidores. Então o projeto, para receber recursos daqui para frente, ele vai ter que suar um pouco mais, vai ter que mostrar sua viabilidade, vai ter que mostrar que tem condições de encontrar demanda no futuro para o investimento. Então é uma boa hora para se pensar na eficiência dos projetos. Bom, Santiago, queria falar aí do ponto de vista agora dos pequenos negócios. A gente falou um pouco sobre o impacto direto, né, dessa pandemia e dessa crise nos pequenos negócios. Queria que você falasse um pouquinho como tem sido o dia a dia dessas empresas e o impacto mais direto e como que essas empresas pequenas podem ultrapassar essa tormenta. Bom, vamos lá. O que nós estamos orientando? São medidas básicas, né? A primeira de tudo é ter atitude. Atitude, pensamento positivo, nesse momento, é o que a gente está recomendando, porque o empresário de pequeno porte, ele praticamente, ele dá o tom, ele é a pessoa que dá o tom na empresa dele. Então, ele que vai ser a pessoa que vai colocar em prática todas as medidas. Então, ele precisa ter atitude, tem que ter vontade, né? Mas a primeira coisa,
é que ele implante as medidas básicas de saúde e segurança, como todos os empresários têm que fazer. Isso aí é a primeira medida que nós estamos recomendando. A segunda é evitar fazer estoque, ou ter estoque mínimo, principalmente do setor fotovoltaico, ter o mínimo de estoque para fazer reposição. Então tem que fazer uma boa gestão desse estoque e evitar fazer grandes estoques. Um segundo momento é fazer uma revisão de todos os custos fixos e variáveis. Então, nesse momento, é o momento de você fazer uma avaliação, cortar aquilo que não é necessário, para poder conseguir transitar nesse período crítico, né, tendo condições de suportar, e para quando a economia voltar, você está com a empresa mais enxuta. Então, a gente recomenda que esse é um momento de cautela e revisão total de todos os seus custos, sabe? E não esquecer também o mundo digital, né? O trabalho home office veio para ficar, então a gente também tem que aproveitar essa área digital. Eu penso que é o momento da gente fazer investimento, aquelas empresas que ainda podem fazer investimento, façam investimento na área de vendas pela internet, porque a gente acredita que esse é o momento para entrar nesse mundo, e que é um mundo que pode, de fato, tornar os nossos empreendimentos mais competitivos, de uma forma geral. Eu acho que é isso. Bom, a gente está remotamente com os nossos convidados hoje, importante sempre lembrar, né, cada um na sua devida casa, para que a gente possa todos trazer informações. Recapitulando aí, a gente ouviu o José Valdir Santiago, que é Júnior, que é gerente da área de sustentabilidade para pequenos negócios do Sebrae do Mato Grosso. Estamos também com o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da AB Solar, a Bárbara Rubim, advogada especialista em regulação do setor elétrico e vice-presidente de geração distribuída da AB Solar, e com o professor doutor Renan Pierre, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Bárbara, a gente falou aqui um pouco sobre as mudanças nos hábitos de consumo e muita redução de consumo impactando o comércio, os serviços, a indústria, a economia de uma forma geral. Ainda dá para falar mesmo assim que o setor de energia vai ser um aliado nesse pós-crise que a gente espera chegue logo? Acho que quando a gente olha para o setor de energia, a gente tem que ter duas perspectivas em mente. Então, uma é quando a gente fala dos grandes empreendimentos, da demanda de eletricidade no país como um todo. E a segunda é quando a gente fala de um segmento aí que tende a estar mais próximo do consumidor, que é esse segmento da geração distribuída. E acho que é importante a gente ter essa ótica porque elas vão ter comportamentos diferentes, já estão tendo neste momento e vão continuar tendo no pós-crise. Quando a gente olha para esse setor macro, acho que sem dúvida alguma a gente está tendo uma redução de consumo que já está sendo vivenciada. Existe uma questão aí de inadimplência que é esperada ter dos consumidores para com suas contas de luz aí, que tem uma estimativa de ser 35% superior neste período em relação ao período anterior. Mas é um setor que vai se recuperar sem dúvida alguma. Acho que a recuperação pode ser um pouco mais lenta porque ela é um pouco mais pautada em planos do governo e nas ações que o governo vai trazer para isso. Mas é uma recuperação que vai vir gradualmente, que vai trazer muitos dos investimentos que a gente tem para o país, como historicamente o setor de energia tem trazido, né? Acho que o setor de energia é um setor extremamente robusto, é um setor de grandes obras, é um setor que é ancorado, em geral, em contratos públicos de longo prazo, e isso aí acaba trazendo mais segurança para os investidores. Então pode, na verdade, ser um setor que vai ajudar o Brasil a recuperar um pouco desse capital que eventualmente a gente perdeu aí para outros países do exterior no médio e longo prazo. Quando a gente olha para a geração distribuída, né, para o setor de energia que está mais próximo de gente como a gente, eu costumo dizer, acho que vai ter um papel muito importante por alguns dos elementos que a gente já falou antes também. Então a gente vai sair desse período, a economia vai voltar a se aquecer e aquele consumidor ou que nunca tinha pensado em eventualmente adotar uma solução que permitisse uma redução do seu custo de eletricidade, ou que já tinha pensado, mas paralisou essa busca nesse momento de incerteza que a gente está vivendo, ele vai voltar a buscar aquilo. Então, eu acho que para o setor de GD, mais do que ter tido necessariamente uma perda, digamos assim, de consumo, eu tenho brincado, e apesar de não ser economista, viu, Renan, vou entrar aí, que a gente está quase que postergando um fluxo de caixa. Então, você deixa de fazer uma venda que você ia fazer hoje, você vai fazer essa venda amanhã, ainda que amanhã seja daqui a alguns meses. A AB Solar, inclusive, chegou a publicar um estudo nosso, né, no começo do ano,
mostrando que a expectativa para 2020 é que o setor de geração distribuída fosse trazer 16,4 bilhões de reais em investimento para o país. Então, são investimentos privados que seriam injetados na economia brasileira e que trariam empregos. É óbvio que nesse momento que a gente vive hoje, da pandemia, a previsão desse investimento vir também pode se alugar um pouco mais no tempo. Mas ele vai continuar acontecendo sem dúvida alguma. Eu até gostaria de ouvir a opinião do professor Renan nessa questão, é que eu tenho visto muitas discussões que estão acontecendo já em outros países, e eu acho essencial que a gente tenha essa discussão aqui, é que assim, a pandemia já tem mudado a forma como a gente vive, né? Assim, a gente já está tendo que se adaptar a outras tecnologias. Será que agora não seria uma forma, quando a gente olha para o pós-crise, ao invés do governo, por exemplo, buscar medidas conservadoras para o país conseguir se recuperar, que a gente já aproveite esse momento para ser um momento de repensar, né, como você colocou, né, ele não só repensar nossos hábitos de consumo, mas também repensar que tipo de sociedade, de país a gente quer construir daqui para frente e aproveitar esse momento de ruptura para que as medidas dos pós-crise não levem a gente para mais perto dessa sociedade que a gente quer ter? Renan, diga lá. Bom, concordo plenamente, a gente vai ter mudanças de hábitos de consumo que vão ficar, né? Acho que as pessoas vão voltar a circular, a ter o contato que tinham antes, daqui a muitos meses, né? Mesmo depois que a parte mais grave da epidemia passar, a gente vai lentamente voltar à circulação, ao convívio social como antes. E puxando aí o que a Bárbara provocou, eu concordo com ela, quer dizer, a gente vinha de uma discussão muito limitada, né? A gente vinha discutindo reforma tributária, vinha discutindo ajustes pontuais no orçamento, né? E isso não mudava basicamente a estrutura de gastos do governo e nem a visão de sociedade de como a gente quer construir a nossa sociedade. Agora, por bem ou por mal, essa situação vai impor para a gente discussões mais profundas, né? A gente não está discutindo isso ainda, mas esse assunto vai chegar em breve. Como é que a gente vai pagar essa conta? Né? Quer dizer, no Brasil a gente tem um histórico de inflação alta, a inflação, embora atualmente esteja bem baixa, a volatilidade dela é muito maior que outros países, então qualquer soprinho de inflação, a inflação já muda de patamar rapidamente, então imprimir dinheiro igual os Estados Unidos estão fazendo é uma coisa muito complicada aqui. Então as primeiras medidas vão ter que ser fiscais. A gente vai discutir quem vai pagar essa conta. Historicamente, a gente coloca quase todo o custo das políticas públicas em cima da classe média, né? A classe média, o setor privado, é quem paga a conta, é quem é tributado, é quem está sofrendo, o trabalhador privado, o setor privado, é quem está sofrendo o corte de salário agora, mas a gente vai precisar expandir isso. Todo mundo vai ter que contribuir de uma maneira. E a gente tem uma série de privilégios, enfim, que eu não vou mencionar aqui, tanto para alguns setores especificamente que não trazem o retorno social, ambiental que se espera deles, mas também como alguns grupos de poder que ganham salários muito acima até do permitido constitucionalmente. Então, todas essas questões que a gente está convivendo com elas, está postergando essa discussão há décadas, a gente é um país muito desigual, né? Muita gente não tem nenhuma capacidade de poupança, né? São pessoas que qualquer dinheiro que você coloca na mão delas, isso rapidamente vira consumo, porque ela tem uma demanda reprimida muito forte. Então, todo esse momento vai obrigar a gente a discutir que país a gente quer. Não vai ser possível manter essa estrutura tão desigual de destinação dos recursos públicos e de tributação. Bom, pelo que a gente conversou de todo mundo aqui, pelo que eu entendi, principalmente dessa última fala aí da Babi, a energia solar tem muito para contribuir, mas poderia fazer mais, né? O que a gente vê é que tem aí um potencial para ser explorado gigante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de geração de emprego e renda e tudo isso. O que seria preciso para que a energia solar pudesse, de fato, ajudar o Brasil mais nesse momento? Bom, posso começar falando aqui. Primeiro, realmente a gente tem um potencial gigantesco que é ainda pouco aproveitado. Se a gente olhar só para os telhados das residências brasileiras, o nosso potencial é de mais ou menos 164 gigawatts. Só para explicar o que isso representa, é praticamente um Brasil inteiro
já que a nossa matriz elétrica, com todas as suas fontes, hídrica, eólica, biomassa, tudo junto somado, representa mais ou menos 170 gigawatts. Então, só no potencial dos telhados das casas, das residências, 164 gigawatts em energia solar. Então, 164 gigawatts de potencial, a gente só usa 2,4 gigawatts, né? Estamos muito atrasados, inclusive quando a gente compara com outros países. A solar, ela vai poder ajudar o Brasil no momento de retomada, no momento de saída desse ambiente de crise que a gente se encontra, primeiro, atraindo investimentos de qualidade, seja nacionais, seja internacionais. Segundo, ajudando a gente a desenvolver novos negócios para as empresas que já atuam com energia poderem se recuperar e continuar suas atividades. E para empresas que hoje sequer existem, né, empreendedores que perderam emprego, que não têm oportunidades, podem participar desse setor, é um setor de fácil entrada, né? Ela vai gerar empregos e oportunidades para profissionais de várias áreas, tanto das áreas técnicas como área de elétrica, engenharia, mas também de área comercial, área administrativa, financeiro, contábil, logística e outras, recursos humanos. Então, é um setor que puxa a economia, ajuda a economia em momentos de saída de crise. A gente já viu isso acontecer no passado, queria só trazer e relembrar para quem não acompanhou esses dados do setor. Lá em 2014, 15 e 16, foram anos difíceis para a economia brasileira. A gente teve em 2015 e 16, por exemplo, o nosso PIB caindo 3,5% no ano, na média, né? E o setor solar fotovoltaico, naquele momento, cresceu a 200%, 300% ao ano, né? Então, a gente ajudou a gerar emprego, atrair investimento, criar novas empresas de forma distribuída aí pelo Brasil, e é isso que a solar pode fazer. Claro que sozinha ela não vai conseguir fazer isso, é preciso ter apoio dos governos, governo federal, governos estaduais, municípios. A gente pode, com políticas, com programas, poder avançar no uso dessa tecnologia, como outros países estão fazendo ao redor do mundo. E então é uma oportunidade enorme que depende, sim, de envolvimento não só do Poder Executivo, presidência, governadores e prefeitos, mas do Poder Legislativo, Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas dos estados e até as câmaras de vereadores podem ajudar a gente criando as bases para que esse setor possa ajudar o Brasil a crescer e se desenvolver. Então aí eu vejo muito espaço, muita oportunidade e para isso, é claro, precisamos de regras claras, previsíveis, duradouras, bem estruturadas e justas para a nossa sociedade. Diga lá, Renan. Vou só reforçar esse último ponto. Qualquer política de Estado, no histórico brasileiro, é de voo de galinha, né? A gente fica lá 3, 4, 5 anos estimulando, aí se cria todo um parque de empreendedores, de fornecedores, de pessoas que investem nesses setores, e aí a política acaba, seja porque veio um momento não previsto ruim, seja porque alguém fez lobby e mudou o direcionamento dos recursos. Então a gente precisa ter mais estabilidade nas políticas públicas e mais previsibilidade. Como é que o investidor lá de fora, ou mesmo aqui de dentro, vai colocar dinheiro num projeto que tem um payback de 30 anos, demora 30 anos para recuperar o investimento, não estou dizendo que é o caso, né? Mas enfim, demora muito tempo para recuperar o investimento, sendo que você não sabe exatamente como vai ser o futuro, né? E no Brasil isso é ainda mais grave, vocês sabem melhor do que eu, que no setor de energia a gente tem alguns monopólios estatais, né, que do nada o monopolista, o gestor público que está lá, ele pode resolver puxar a coisa para o lado dele e aí afetar todo um setor. Isso que acaba sendo desleal. Como é que você vai concorrer com empresas públicas, né, por recursos? Então fica aí o meu protesto. Bom, a gente certamente vai falar sobre a transparência dessas regras e o que vem sendo feito sobre elas para que também o nosso ouvinte possa se inteirar sobre esses assuntos, né? Acho que o que a gente fala de entender como é que isso funciona e o que o Renan falou de todo o universo que circula e dos monopólios certamente envolve as nossas próximas discussões aqui nesse podcast, eu não tenho a menor dúvida disso. Diga lá, Bárbara. Acho que só aproveitando esse ponto que o Renan colocou e que o Rodrigo também colocou, acho que quando a gente olha e até para o segmento da geração distribuída, dentro da energia solar e pensando como é que esse setor pode ajudar ainda mais o Brasil,
é muito importante, de fato, a gente destacar essa questão também da estabilidade e da segurança das normas, né? Porque se esses são pontos essenciais para atrair o investidor que está pensando em fazer um investimento aí que vai se pagar em 30 anos ou um investimento bilionário, eles também são pontos importantes para atrair uma empresa, um pequeno investidor que quer investir, às vezes, com quantias menores, mas que num bolo, né, na soma aí, trazem um impacto muito positivo para o Brasil. E aí, nesse ponto, acho importante a gente lembrar que quando a gente olha para a geração distribuída, as regras que permitem que todo consumidor de energia no Brasil gerem, né, a sua própria eletricidade, economizem na sua conta de luz, estão passando por um processo de transformação, estão passando por um processo de revisão, que hoje está na ANEEL, que é essa agência que coordena o nosso setor aí, que a gente mencionou, mas que deve caminhar para o Congresso. E é extremamente importante que nesse processo de revisão a gente tenha aí três coisas. Então, a primeira é, de fato, transparência nas discussões que estão sendo feitas, nas contas que estão sendo feitas, e inclusão de todos os agentes. A segunda é envolvimento da comunidade, e envolvimento não é necessariamente você publicar um edital chamando as pessoas para irem numa audiência pública de um tema que muitas vezes é tão técnico que é difícil para elas entenderem. Envolver também significa traduzir isso de uma forma que a população consiga entender o que está realmente em jogo ali. E o terceiro ponto é que a gente faça as contas certas. Então, acho que quando a gente for pensar nesse pós-crise, é muito importante que qualquer decisão que o governo vai tomar do ponto de vista de política pública, até porque as decisões que a gente vai tomar agora vão deixar contas para ser pagas, como o Renan colocou muito bem, que elas levem em consideração todos os elementos dessa conta. E é muito fácil a gente fazer conta de elementos diretos, quanto vai custar diretamente para eu investir aqui, quanto custa diretamente eu dar um incentivo aqui, mas muitas vezes a gente se esquece dos efeitos colaterais, digamos assim, né, negativos ou positivos. O que essa decisão pode significar em termos de impacto de geração de emprego? É positivo ou é negativo? O que isso pode significar em termos de uma poluição que vai ter um custo indireto na saúde? Ou em relação a como é que o Brasil vai ser visto por outros países do mundo no momento em que cada vez mais a gente precisa reforçar o nosso papel de país liderança para voltar a atrair esses investimentos. E aí, acho que uma reflexão aí que eu queria colocar também é que o momento que a gente está vivendo tem demandado muito grandes sacrifícios coletivos das pessoas, das empresas, né, dos investidores, nesse sentido da gente tentar se adaptar de fato ao que a gente acredita que são as melhores decisões que estão sendo tomadas agora para preservar aí a nossa coletividade. Mas muito desses sacrifícios que uma coletividade faz também são pautados, de certa forma, na esperança de que as decisões que vão ser tomadas nesse período também vão trazer benefícios para toda essa coletividade. E acho que esse é um ponto que a gente, enquanto sociedade, enquanto cidadão, não pode perder de vista, porque a gente tem que cobrar de fato isso dos nossos governantes, seja no poder municipal, seja no poder estadual, seja no poder federal. A gente certamente vai tratar dessas mudanças nos próximos episódios, até porque a Bárbara deu a dica aí do que a gente precisa nesse processo, e um dos elementos certamente é informação e transparência, né? O Brasil está discutindo mudanças nas regras para quem quer gerar a própria energia, e isso vai mexer com o futuro de todo mundo. No momento em que a gente vive, em que se discutem mudanças nos hábitos de consumo, visando a economia e também o ambiente, a energia solar terá e já tem papel fundamental, não apenas reduzindo custos de estados e municípios, mas também afetando diretamente seu bolso e a saúde do planeta. E mais que isso, como um setor dinâmico que a gente ouviu hoje e entendeu melhor que ele pode gerar emprego e renda, e isso será sem dúvida essencial para a retomada da nossa economia. Quero agradecer os nossos convidados de hoje que nos acompanharam mais uma vez remotamente aqui para que a gente pudesse trazer essas informações. Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Solar, super obrigada, Rodrigo. Obrigado, Nelly. Obrigado a todos que nos ouviram. Também a Bárbara Rubim, advogada especialista em regulação do setor elétrico e vice-presidente de geração distribuída da AB Solar. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Nelly. Obrigada aos nossos convidados aqui, outros convidados do podcast, e a todos os nossos ouvintes. Também conversamos com o José Valdir Santiago Júnior, que é gerente da área de sustentabilidade para pequenos negócios do Sebrae do Mato Grosso. Obrigada pela sua colaboração, pelas contribuições, Valdir. O nosso muito obrigado. Contem com o Sebrae. Estamos trabalhando e muito nos nossos canais, home office e pela internet. Acessem a página do Sebrae, www.sebrae.com.br, e podem contar com toda a força e energia do sistema Sebrae nesse momento de crise, mas que vai passar,
e as pequenas empresas vão continuar sendo o vetor do nosso país. Com certeza, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E também conversamos com o professor doutor Renan Pieri, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Super obrigada, doutor, pela sua participação, pela sua colaboração aqui com a gente, fazendo a gente entender melhor aí o impacto direto na economia de todo mundo com isso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço aos ouvintes e aos demais convidados. Um abraço. Você pode saber mais sobre o que a gente conversou hoje em absolar.org.br/Deixe a Solar Crescer. E acompanhe nossa série no site e no aplicativo da CBN, além das demais plataformas de áudio. Eu sou Nelly Pereira e te espero no próximo episódio. Deixe a Solar Crescer, uma série de podcasts apresentada por Absolar.